Então, muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nessa manhã de quarta-feira. Muito bacana nós podermos estar aqui juntos, e juntas e juntos. Eu sou o professor Marco Aurélio da Cruz Souza, estou como coordenador do curso de licenciatura em dança aqui da Universidade Regional de Blumenau. E hoje, juntamente com o professor Roberto Carlos Murphy, conhecido como Murphy, né, um grande diretor teatral aqui de Blumenau, e com a professora Jussara Janine Xavier, conhecida também como Jussara Xavier, no meio artístico, que é um grande ícone também da dança catarinense, de Florianópolis, que trabalha aqui conosco. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse processo que foi desenvolvido com os acadêmicos e as acadêmicas da oitava fase, como uma grande produção, né, que eles têm que desenvolver durante o curso de licenciatura. Na semana passada eles estiveram envolvidos também com as defesas de TCCs deles, né, e agora, nessa semana, com esse espetáculo. Então, para falar sobre o processo, que é super importante para nós, a montagem desse espetáculo, eu vou conversar com esses dois profissionais que atuaram diretamente com a turma, né, a Jussara no componente de composição coreográfica 2 e o Murphy com a montagem de espetáculo. Esses dois componentes, eles dialogam para que esse espetáculo possa, né, e pudesse ser concretizado. E nós temos aqui, mesmo sendo um curso de licenciatura, nosso objetivo, enquanto curso, é formar um professor, artista e pesquisador. Então, durante os 4 anos, né, eles vêm se constituindo professor, mas em diálogo com a área artística e também com a área da pesquisa. Então, nesse sentido, para falar um pouquinho sobre o processo, eu vou chamar o professor Carlos Roberto Murphy, que foi o diretor do espetáculo, para falar como que ele foi se organizado, baseado em que isso aconteceu, né, o ponto de partida, e como que isso foi acontecendo, e logo daí já passamos para a professora Sara Xavier para falar sobre a composição em si. Então, professor Murphy e professora Jussara, muito bom dia, então sejam bem-vindos e bem-vindas para estar aqui conosco. Professor Murphy, então, conta para nós um pouquinho sobre o componente curricular e como que foi esse processo, para a gente poder entender. Bom dia a todos. Bom, esse trabalho, na verdade, ele veio a partir dessa disciplina que tem na sua ementa alguns aspectos da direção de um espetáculo, né? Alguns fundamentos da encenação que precisariam estar trabalhando com a turma. Então, o primeiro olhar que eu procurei ter nessa disciplina foi vir para a turma com um olhar bastante democrático, ou seja, trabalhar com ele esses componentes da direção, da encenação na prática, fazendo com que eles pudessem vivenciar isso, pensar a direção, pensar a encenação e todos os aspectos que envolvem uma produção cênica, né? E então, para isso, inicialmente a gente precisou ter aí um tema, enfim, e o que mais me ocorreu, assim, de trazer para o grupo foi uma nova leitura a partir do ensaio sobre a cegueira, que é uma obra do José Saramago, e que eu acreditei, assim, no momento da escolha, que poderia ser um argumento bastante potente, assim, na questão de visualidade, de criar cenas coletivas, enfim, e que a gente pudesse também trazer uma pitada de teatro dentro dessa nossa escolha, né? E foi muito bacana, foi muito bem recebido. Inicialmente toda a turma achou bacana essa proposta, e então nós assumimos, todos, né? De uma maneira bastante intensa, gostamos muito da proposta. E a partir daí, então, começamos a fazer juntos, dentro dessa disciplina, um roteiro, um segundo roteiro, onde a gente começou a fazer, então, uma transposição da literatura para já um formato, né, de uma sequência de cenas que poderiam ser aproveitadas dentro do espetáculo. Então, o primeiro passo foi esse: a gente refez o roteiro a partir da perspectiva da dança, de como poderíamos estar falando aqueles temas ou aquelas situações
sem que a gente também fosse tão literal, né? Mas que a gente pudesse, a partir daquilo, gerar uma leitura nova e um olhar novo dos participantes. Enfim, então, a partir daí começamos, então, o nosso trabalho. Fizemos essa adaptação, vamos dizer assim, para um formato de roteiro de dança. E logo em seguida, então, nós formamos comissões dentro da turma. Essas comissões, então, para que eles pudessem atuar diretamente, para que eles realmente fizessem, colocassem a mão na massa mesmo para fazer essa produção acontecer. Então, a gente dividiu em 5 equipes, 5 comissões, de figurino, de cenário, de iluminação, de produção e de sonoplastia. Então, dividimos toda a turma, todos com uma função a mais de bailarino, e fomos, então, fazendo acontecer a nossa produção. A princípio, foi um desafio bastante grande para todos nós. Eu percebi isso na turma, assim, como sendo um desafio novo, um olhar diferenciado, como fazer essa transposição. Então, inicialmente, gerou muitas perguntas, muitas inseguranças e tal. Mas, à medida que a gente foi evoluindo e percebendo que a gente tinha como extrair daquele roteiro manifestações da dança e que a gente poderia ser coerente no nosso roteiro, enfim, a gente foi compondo as cenas e imaginando como elas poderiam se realizar enquanto cenografia, como iluminação, enfim, como todos os componentes. Então a gente partiu para estudar o espaço. A gente mergulhou nessa ideia de que seja um espaço cênico. A gente entendeu que ele é muito mais do que simplesmente um lugar, né? A gente entendeu que esse lugar, ele é um lugar para nós das artes cênicas sagrado, porque é onde toda a nossa arte acontece, é a base, então ele precisa ser extremamente respeitado, conhecido, dominado. E a partir daí, então, começamos a entender como é que funcionaria essa trama toda dentro desse lugar que a gente escolheu, né? E como é que seria habitado, né? Pelos atores, pelos bailarinos, mas também pelos componentes cenográficos. Então, foi um trabalho muito interessante, uma troca muito intensa. Foi um trabalho colaborativo, foi a proposta inicial, a gente quis mesmo isso, uma criação coletiva. E foi isso que aconteceu, foi um trabalho muito potente para mim, que não conhecia tanto a turma, foi uma grata surpresa e uma grata satisfação, né, estar nessa troca junto com eles. Primeiro porque todos já traziam consigo uma experiência, né, da arte, da dança, desse olhar, né, para o palco. Então foi, por um lado, bastante fácil, porque todos já estavam acostumados com esse métier, mas por outro lado também foi uma experiência bastante complexa de conseguir equilibrar todas essas forças, né, que vinham de todos os integrantes. Então eu me senti muito um mediador, né, desse processo, trazendo à tona aquilo que cada um tinha como criação, enfim, como necessidade de expressão. E eu procurei, então, dosar de maneira que eu pudesse estar contemplando a todos, mas dentro de uma linha de direção que eu acabei seguindo, e foi o que aconteceu. Foi um processo muito potente, extremamente, em todos os sentidos. Os depoimentos dos participantes durante o processo foi muito tocante, né, em saber assim que o curso foi para eles também um pouco do que a gente estava também imprimindo no nosso espetáculo, que no final do espetáculo a gente vai se desfazendo, vamos dizer assim, de muitas questões nossas que eu quero dizer dos personagens, né, ali envolvidos. E isso aconteceu, segundo eles, também com eles em relação à dança. Essa transformação, esse deixar
bagagens que já tinham para se transformar, quer dizer, então foi um processo potente, não só artisticamente, mas também no âmbito pessoal, no âmbito dos artistas ali envolvidos. E para mim também foi um grande aprendizado, porque esse desafio também, né, de vir do teatro, que tem alguns aspectos mais literais, vamos dizer assim, em termos de expressão e de comunicação com o público, foi um grande desafio e um grande aprendizado para mim também, conseguir lidar com essa sutileza que a dança nos impõe, né, na nossa comunicação. Enfim, então, tanto o processo, como eu já falei, foi potente, e o resultado também. Foi um resultado muito emocionante. O final da apresentação, quando a gente conseguiu realmente, assim, terminar, enfim, foi uma catarse coletiva muito tocante, muito linda, assim, muito bonita, muito humana. E é isso, então é um processo que vai ficar muito no meu coração e na minha memória como sendo um lugar assim de muito aprendizado e muita troca, né? E o depoimento de cada um me deixou claro que foi para todos um grande momento. E é isso, então a gente compôs, chegou ao título de Subliminar, por perceber, né, que o que a gente estava colocando ali estava nas entrelinhas e que precisaria ter aí um olhar bastante atento do nosso público, buscando as sensibilidades que foram colocadas. Então, quando a gente definiu esses lugares, quando a gente definiu as visualidades, né, os movimentos, os ritmos, a gente então trocou muito com a disciplina da professora Jussara, quando ela veio com essa composição coreográfica. A gente foi trocando informações, a professora e eu, à medida que a gente ia evoluindo, né, professora? Então, isso foi para nós também um aprendizado e também foi um momento muito especial, né, onde a gente conseguiu essa troca indo além das disciplinas, né? Essa interdisciplinaridade que foi bastante importante para a gente. E é isso, então, junto com essa potência que veio, né, da composição coreográfica, eu acredito que o espetáculo alcançou seus objetivos e, como todos podem daqui a pouco assistir, é um espetáculo bastante potente, muito bonito, enfim. É isso. É isso aí, professor. Bacana, amor. Muito obrigado. Enquanto estava falando aqui, eu estava pensando, já vou passar para a Jussara para ela fazer as conexões e as considerações dela, porque ela acabou atuando, né, como diretora coreográfica e entendendo que os bailarinos, os nossos acadêmicos e acadêmicas que ali estavam, eles assumiram mesmo um papel de intérpretes criadores, né, porque o que passava no corpo deles, a partir dos estímulos que vocês lançavam, eles tinham que resolver, né? Então, eu acho que isso é super bacana até para marcar esse lugar de entender que quando a gente fala com um coreógrafo, uma direção coreográfica, nem sempre a gente vai passar as coisas prontas do começo ao fim, né? Ou seja, a gente está respeitando aquele grupo que tem uma experiência já, né? Como tu bem colocaste ali. E essa turma especificamente, antes de entrar na graduação, muitos deles, quase todos eles já tinham uma experiência muito grande com a docência em dança e como artistas, né? Então, isso acaba facilitando ou dificultando, Jussara? Como é que foi esse processo de direção coreográfica? Conta um pouquinho para nós. Bom dia. Olha, eu vou dizer que, paradoxalmente, foi difícil e foi fácil. Porque eles já estão, assim, estão no final do curso, então eles já se conhecem, têm uma certa intimidade, eles sabem como lidar um com o outro, e como vocês falaram, eles atuaram, né, como intérpretes, bailarinos e criadores. Eles fizeram a composição, fizeram a coreografia. Então, eles têm uma escuta muito grande e uma generosidade um com o outro, então um cria, o outro colabora, sem já essa facilidade de entendimento e de vida comunitária, né, vida em conjunto. Então, foi mesmo um processo colaborativo, como o professor Roberto falou, né, o professor Murphy, e eu só fui fazendo, facilitando, né,
esses processos para que eles ocorressem efetivamente. E o que foi difícil, que processo criativo, né, construção de espetáculo é sempre difícil, né, nunca é fácil, sempre é, né, a gente se envolve bastante, dá trabalho, né, ser artista dá trabalho. Mas aí, como o professor Murphy falou, teve esse processo de composição, ele teve como ponto de partida uma obra de literatura, né, o Ensaio sobre a Cegueira, que é um romance publicado em 1995, que também virou filme, né, um filme de drama, suspense, ficção científica, lançado em 2008. A gente teve acesso, então, à literatura e ao filme também. E aí, o que a gente foi fazer? Foi fazer um espetáculo, né, propor a construção de um espetáculo de dança, né. E aí eu vou falar que vocês não vão ter acesso ao espetáculo de dança, porque vocês vão ter acesso ao filme, né, a um vídeo com a dança, né. Então, assim, quando a gente fala da dança, a gente está falando de uma arte da presença, uma arte da cena, e agora vocês vão ficar com a tradução da tradução da tradução, né. Eu acho que é importante primeiro a gente perceber isso, que teve um processo de uma série de traduções, né, do livro para o filme, para a dança, agora para o vídeo, né, que chega agora para vocês como produto. Então, tem essas traduções entre uma linguagem artística para outra, né, que são processos de tradução não equivalentes, mas tradução intersemiótica mesmo, né, que a gente fala tradução no sentido de criação, de recriação, né. Dança, literatura, cinema, são de naturezas diversas, né, então foi um processo de certo modo, interpretar um signo verbal para um signo não verbal, que é a dança. Então, vou falar para vocês um pouco de como que a gente fez isso. Primeiro lugar de composição nosso de coreografia foi o corpo, né, a gente partiu da ideia central do livro, e se de repente você ficasse cego, né, como seria viver sem o sentido da visão, né, e a gente começou, então, um processo de investigação pautado, assim, em experiência de instabilidade, de desequilíbrio, de perda de referência, de um certo temor do presente. Por meio dessas pesquisas, né, práticas corporais, pouco a pouco a gente começou a descobrir algumas corporeidades, assim, diferentes estados do corpo, modos de comportamento, né. Depois o professor Murphy, como ele disse, sendo um diretor de teatro, ele distribuiu para os bailarinos e bailarinas personagens, né, cada um teve um personagem. Na dança a gente não trabalha, assim, com a ideia de personagem, né, muito raro, né, algo muito especial, não é o comum. Então isso foi um novo desafio para a gente, como é que na dança eu vou mostrar que eu sou um médico, uma criança, um ladrão, uma esposa, enfim. Mas aí aqui retornou novamente essa questão que eu falo que é da tradução, no sentido de criar. Como é que eu vou ler as atitudes dessas personas, como é que eu vou fisicalizar comportamentos, modos de ser, de agir, como é que eu vou procurar qualidades de movimento. A gente não queria imitar, né, mimetizar no sentido teatral, né, mais habitual, assim, mas a gente queria buscar um corpo outro, né. O acesso ao texto, obviamente, ao próprio filme também, trouxeram várias sugestões, né, sugestões de ação para o corpo, sugestões cênicas, e a partir desse roteiro também que o professor Murphy citou, a gente desenhou quadros de situações, acontecimentos, encontros e desencontros, né, com e entre os corpos que estavam ali presentes criando. Para além da linguagem corporal, né, a gente sabe que a dança opera com outros elementos, o cenário, figurino, música, iluminação, e esses sistemas de linguagem também entraram em relação com o corpo e colaboraram para reverberar, então, a ideia que a gente tinha como ponto de partida, assim. A gente foi criando essas ressonâncias, posso falar ressonância cênica, algo nesse sentido. Então, além da ideia da cegueira, que foi a inicial, que é muito forte, né, no filme, no livro, a gente foi procurando os outros motivos que a gente ia lendo, né, na obra, como jogos de poder, falta de empatia, lutar pela sobrevivência no meio do caos, a importância de encontrar um outro, de criar um laço, né, de construir algo juntos, né, algo comum, de contar com um apoio humano, com uma amizade, como é que eu supero desafios junto com o outro, né, o que eu consigo. Então, todas essas questões também foram material para criar coreograficamente, né.
Eu acho que assistindo agora, né, esse trabalho, vocês vão poder perceber a mobilização desses corpos, né, como principal construtor desses sentidos, de sentidos diversos e polissêmicos, vocês vão ver, né, não é, os sentidos que precisam do espectador atento para emergir, né. Então, assim, eu acho que a gente pode assistir agora e ver como é as leituras que vocês fazem, né? E depois a gente conversa de novo, é isso, professores? Maravilha, Jussara e Murphy. Eu acho que aqui vocês já deixaram, assim, o nosso público super já com um gostinho de ansiedade de querer ver, né? E eu estava pensando, enquanto a Jussara falava também, né, como é que a arte, né, de certa forma, a literatura, o cinema, o teatro e a dança tem as suas especificidades, mas ao mesmo tempo eles estão super conectados, né? E eu acho que isso é super bacana de a gente refletir sobre as especificidades de cada uma dessas linguagens, mas como uma também contribui para a outra para um grande processo de montagem artística, como é o caso desse espetáculo, né? Então já fica aí a dica, depois de nós terminarmos de assistir esse espetáculo, que leva em torno de 40 minutos, nós vamos nos reunir numa sala do Google Meet, para podermos conversar sobre os processos, juntamente com a professora Jussara e com o professor Murphy, e também todo o elenco. Então, tentam perceber que as subjetividades que estão ali, quais foram as decisões que eles tomaram, porque, como eles falaram, foi um coletivo, né? Então, esse coletivo, junto com os professores, tomaram algumas decisões. Quais outras decisões poderiam? Agora vocês fazem as conexões que vocês acharem necessárias e possíveis, e aí depois a gente conversa, vão guardando, vão anotando tudo que vocês vão vendo, o que vai vos angustiando, para após o espetáculo nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Certo? Muito obrigado, professora Jussara, professor Murphy. Obrigado. Tenham um grande espetáculo.
Obrigada.